Bem-vindo ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula do Código da Realidade. O que está nos movendo e sempre move a humanidade são as perguntas e não as respostas. As respostas nos causam estagnação, as respostas nos paralisam, elas não nos permitem continuar avançando. E isso na nossa ciência, mas para a nossa vida pessoal não é diferente. Quando nós limitamos a nossa vida, nós paramos de fazer as perguntas: de onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Como é construída essa realidade? Se nós paramos de fazer perguntas, nós entramos num processo de estagnação e não mais evoluímos. Por isso que move o Código da Realidade e todo o trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses últimos 7, 8 anos é a pergunta: quem cria a realidade? E essa pergunta é a pergunta que demos início nesse encontro, né? Quem realmente cria a sua realidade? Será que é Deus? Será que é você? Será que é o universo? Será que é a circunstância? Será que não existe nada sendo criado e tudo acontecendo espontaneamente através de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito? Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Então no último encontro nós falamos sobre a ciência. A ciência ela vai sendo movida por perguntas e não por respostas. Então a ciência encontra do que a matéria é feita. Então a ciência vai buscar isso, o que a matéria é feita. Então a física ela começa a estudar os fenômenos físicos, as matemáticas que envolvem toda a realidade no planeta Terra e no próprio cosmos. Então nós temos ali a astrofísica, que estuda todo o astro, todo o externo, todo o universo, claro que estudando à distância, só com aquilo que a gente vê, né? E tem a física clássica, que estuda os fenômenos dentro do planeta Terra. Então nós temos a nossa atmosfera, a nossa biosfera, e nós estudamos tudo que compõe dentro do planeta Terra. Então todas as energias, todas as forças, os cálculos matemáticos que a gente consegue descrever entendendo os fenômenos. Aí em 1900 nasce um nicho dentro da ciência. Então imagina que a ciência, a física, a mãe de todas as ciências, como eu chamo, ela é um setor, é uma ciência, a física. Dentro dela nasce um braço, um apêndice, aonde ele se chama mecânica quântica. Então a mecânica quântica ela é um nicho da ciência. E a mecânica quântica, então, ela nasce buscando os fenômenos quantum. O que significa a palavra quantum? É quantidade, energia. Então o estudo da energia é através da mecânica quântica. E a mecânica quântica ela é tão importante, mas tão importante para a sociedade, inclusive para você, que talvez você não tenha essa noção. Por exemplo, você só está conseguindo assistir essa aula do seu celular, ou do seu computador, ou à distância, pelo YouTube, não importa. Você só está conseguindo assistir porque tem nesse momento sendo aplicado todo o conhecimento da mecânica quântica. Nós só temos energia elétrica porque nós temos o conhecimento da mecânica quântica. Nós só temos a rede Wi-Fi, 5G, internet, inteligência artificial, algoritmos e entendemos tudo isso porque existe a ciência mecânica quântica. O teu cartão de crédito que você só encosta ele, como que você tem a informação dentro do seu cartão? Aonde é que está essa informação? E você só encosta, essa informação é validada, todos os dados do seu cartão, a sua senha, tudo é aplicado no momento em que você só coloca perto do aparelho. Ou hoje com o celular, seu celular e o aparelho e o cartão da outra pessoa, é mecânica quântica. Mecânica quântica ela foi num dos pontos, uma das forças mais poderosas da física e da vida como um todo, que é a força nuclear, é o trabalho de onda, frequência. Então quando a gente usa a palavra frequência, a frequência é como se ela fosse uma energia que ela se esparrama pelo espaço. Sabe quando você pega uma pedrinha e joga na água? Não forma uma onda? E aquela onda ela continua oscilando daquele eixo que você joga? A água ela vai para cima e para baixo, aquele mesmo ponto. E ela vai criando outras ondas. E vai infinitas ondas até ela vai perdendo força e aquela água se acalma de novo. Imagina que é exatamente assim que a mecânica quântica encontra
estudando a realidade, encontra-se as ondas, o campo eletromagnético, as frequências, né? Então, olha o nível de importância que tem mecânica quântica no nosso dia a dia como tecnologia, né? Aí eu deixo uma pergunta para você. Você acredita que o nosso cérebro, ele é uma tecnologia mais avançada do que um celular ou menos avançada do que um celular? Você acha que o seu cérebro ele é mais avançado em termos de tecnologia, de capacidade, de potência, mais do que um computador de última geração ou menos do que um computador? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quem é que criou o computador? Foi o cérebro humano. Então o cérebro humano ele teve a capacidade de criar algo como um computador. Então ele é mais ou menos do que um computador? Ele é muito mais do que um computador. Então a mecânica quântica ela começa a estudar do que é feita a matéria. E nós chegamos numa coisa que nós fomos estudar lá na escola, em física, que é o quê? Átomos. Aquela bolinha com um monte de bolinhas girando em volta, né? Aquele desenho mais antigo do átomo. Hoje o desenho, a forma de expressar o átomo mudou um pouco, não é mais aquela forma de expressar dentro da ciência, mas vamos ficar com ela porque é a forma mais simples da gente entender. Então, toda a matéria é constituída de átomos. Um átomo, ele é muito pequeno que o olho humano não consegue ver. Nós precisamos de um microscópio de tunelamento quântico para que a gente consiga visualizar um átomo. Mas o átomo existe, já tem até fotos de átomo, já conseguimos fazer esse registro. A nossa tecnologia é tão avançada que nós já conseguimos registrar o momento de um átomo. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse livro, né? Do que esse livro ele é feito? Quando a gente olha para ele, a gente toca, percebe? Você toca, ele é sólido, ele é duro. Do que ele é feito? Ah, ele é feito de papel. Matéria, isso aqui é matéria e ele é real. Você acredita que esse livro existe. Por quê? Porque você vê, você toca, ele tem um cheiro, né? Eu consigo folhear, eu consigo tatear, eu tenho domínio sobre ele, então ele de fato existe, ele é real. Quando você vai olhar do que isso é feito, primeira coisa que a gente vai olhar, papel, né? Papel é feito do quê? Molécula de alguma coisa, né? Que vem da árvore, a árvore é de madeira. Então a gente pode começar a olhar, né? O papel, de onde é feito o papel? O papel é feito de árvore. A árvore é feita de quê? De madeira. A madeira é feita de quê? Ah, de moléculas de alguma coisa, mas eu sei que a molécula é o mínimo, né? A tabelinha periódica da química daí no caso, né? Porque a tabelinha periódica nada mais é do que todos os elementos que compõem toda a natureza que a gente conhece. O planeta Terra é composto por todos aqueles elementos da tabela periódica, tá? Bom, um quadradinho daquela tabela a gente chama de molécula. Então, uma molécula dessa, do que ela é feita? Chegamos aonde? Átomos. Aí quando você enxerga um átomo, o átomo ele tem muito mais espaço do que matéria. Só para você ter noção do que significa um átomo, se a gente conseguisse pegar um átomo e dar um zoom nele e ampliar ele na nossa proporção, do micro trazer ele para o nosso macro, só para a gente ter uma noção, o núcleo do átomo estaria aqui hoje, agora, e o primeiro elétron que está fazendo a primeira órbita dele está numa distância de quase 30, 40, 100 quilômetros. Então, o que eu quero, assim, eu não quero que seja complexo, você não precisa entender as palavras que eu uso, eu só quero que você entenda que um átomo, ele é composto por espaço, muito mais espaço vazio do que energia, do que matéria. E quando a gente pega isso é matéria, isso é duro, você bate a cabeça na parede e dói, mas a parede é feita de quê? De átomos. E o fio do meu cabelo, Rafa? Átomos. E a barata que eu matei? Átomos. E a plantinha que eu tenho na minha casa? Átomos. Mas a plantinha tem átomos diferentes do que eu tenho no meu rosto? Não. Átomos são todos iguais. O que muda é apenas a quantidade de elétrons. Pronto. Mas os elétrons são todos idênticos. Não existe o elétron do ser humano, o átomo do ser humano e o átomo da pedra. O átomo do ser humano e o átomo do Sol. Não existe essa separação.
todos os átomos são idênticos. Aqui, quando eu venho, aí a gente pode pegar a parte teológica da vida, teologia, que é a parte espiritual, fala assim: somos todos feitos da mesma essência, somos todos filhos do mesmo pai, a essência de todo mundo é a mesma. Então olha só, a barata é feita da mesma coisa que você é constituído do mesmo átomo que uma barata. Então, a nível atômico, não há diferença entre uma porta e você. Entre o fio do meu bigode e um sol. Ou o próprio Jesus Cristo quando andou na Terra, a mesma coisa, né? Aí a gente pode usar uma forma mais simples de falar. Então, do que é feita a matéria? Espaço, energia e informação. Rafa, você não falou que matéria é feita de átomos? Sim. Do que um átomo é feito? Um átomo é feito de espaço, energia. O átomo ele tem energia. Ele vibra o tempo todo. Por isso que forma o campo magnético. E ele constitui espaço, energia e informação. A informação não é algo que você pode tocar. Não tem massa. Informação não tem massa. É a mesma coisa do teu computador, do teu celular. O teu computador, ele recebe informação, o hardware dele processa essa informação e ele te traz um som de uma música, ele traz uma imagem. Então, por exemplo, nesse momento a minha câmera está capturando a informação quântica minha, que são a minha onda, a minha frequência, a minha onda, a minha energia ou informação. Ela captura a informação, ela processa, joga para a nuvem e o seu celular ou seu computador captura essa informação que está disponível na nuvem, processa e te dá uma imagem, te dá a matéria. Olha, isso é lindo. Eu acho lindo. Por quê? Se a tecnologia é constituída de átomos e ela é um processamento de informação, e nós fizemos uma pergunta, nosso cérebro, será que o nosso cérebro é muito mais inteligente do que um computador? Uma tecnologia muito mais avançada do que um celular? Pode ser de última geração que for? Sendo que foi esse cérebro quem criou essa tecnologia tão avançada? Então será que nós não somos apenas um processamento de informações? Que nós recebemos informações, o nosso sistema cérebro processa essas informações e nos traz uma resposta como bom, ruim, certo, errado, gosto, não gosto, a opinião que eu tenho, as coisas que eu defendo. Nesses livros, grandes cientistas fazem grandes análises e grandes investigações e muitos experimentos sobre isso, né? Aqui um deles é o Universo Autoconsciente do Amit Goswami, que já deixo para você aqui estudar esse livro. Esse livro é para você ter na tua vida. Tempo a tempo você estuda ele, porque ele não é fácil de digerir, porque é um cientista. Se você não é cientista igual eu não sou um cientista formado. Mas eu entendi esse livro a partir do entendimento que eu estou trazendo para você, de uma linguagem mais simples, né? É um livro que vale a pena ler, né? Só de eu estar recomendando esses livros para você, já valeu a pena você estar aqui nesse encontro do Código da Realidade. Porque esses grandes cientistas, aqui nós estamos falando do tal da física, do Frijo Capra, esses grandes cientistas, eles estão decodificando, trazendo para nós qual é o código da nossa realidade, o código da vida, né? E um livro para você também entender sobre a mecânica quântica é Alice no País do Quantum. É um livro escrito pelo Robert Gilmore, que é um cientista também, onde ele traz aqui uma visão da mecânica quântica de uma forma mais lúdica. Ele usa Alice no País das Maravilhas, ele usa Alice no País do Quantum para poder expressar um pouquinho, para que a gente possa... para que nós, como não cientistas estudados academicamente, nós consigamos compreender a mecânica quântica. Por quê? Porque esses cientistas, eles entenderam a importância da humanidade ter essas informações. A sua realidade depende disso. A sua vida para dar certo, os seus sonhos para ser realizados, depende de você entender o código da realidade. Se você não entende o código da realidade, você não prospera. Você não cria o relacionamento do teu sonho, você não ganha o dinheiro do teu sonho, você não tem a vida, você não tem a satisfação, a realização pessoal que você tanto busca muitas vezes tentando mudar as coisas lá fora.
No último encontro, que vai ser no nosso 4º dia, eu vou trazer para nós uma prática muito bonita sobre cocriação. Como é que eu uso dessa tecnologia avançada, que é a mente, que é o coração, como é que eu alinho tudo isso? Porque, vamos lá, dentro desse livro, Amit Goswami traz um dos experimentos mais testados da mecânica quântica, um dos experimentos mais comprovados, e é esse experimento que faz toda a tecnologia celular, GPS, satélite, bilhete único do metrô, transações bancárias pelo celular, fotografia, é o que faz tudo funcionar. É esse experimento que é o experimento da dupla fenda. De uma forma muito simples, o que é o experimento da dupla fenda? Eles abriram 2 fendas numa placa, do outro lado dessa placa tinha como se fosse uma placa solar, vamos falar assim, onde ela recebia a informação que passava por essa dupla fenda. Então imagina que os cientistas pegaram uma bolinha do átomo, que é um elétron, e começaram a jogar bolinhas através das dupla fenda. É claro que quem faz isso é uma máquina, não é um ser humano, né? Mas para simplificar, eu vou explicar assim para ficar mais fácil. Quando eles olharam o que acontece lá atrás como efeito dessas partículas, dessas bolinhas sendo lançadas, eles percebem que essas bolinhas, elas não se comportaram como bolinhas. Por quê? Porque se tornou lá atrás, o experimento deu que essas bolinhas, elas acertaram vários lugares ao mesmo tempo. Eles chamaram isso de franjas. Imagina que você pega duas frestas e você joga bolinha de gude por essa fresta. E a bolinha é pintada de vermelho. Lá atrás tem um tecido branco. Se a bolinha passa por uma fenda e acerta o tecido vermelho, você concorda que ela vai marcar de vermelho o tecido branco? E se você joga várias bolinhas, várias, é uma frestinha reta, você concorda comigo que a bolinha vai passar de forma reta e acertar o tecido de forma vertical? Então vai formar o quê? Uma linha pintadinha de vermelha e outra linha pintadinha de vermelho. Então você teria só 2 franjas, 2 linhas. O que o experimento mostrou? Que a bolinha, ela não acertou só essas 2 retas, ela acertou essa, então ela fez várias franjas. Do mesmo jeito que você ficou meio confuso, os cientistas também ficaram. E aí eles falaram assim, vamos observar o que está acontecendo? Porque não faz sentido, nós estamos jogando bolinha e tá criando o efeito franja, está criando várias linhas, o que é que está acontecendo? Quando eles observaram, aquele experimento para de se comportar com franjas, com várias bolinhas acertando vários lugares ao mesmo tempo, e ela se comporta acertando apenas 2 linhas. Ou seja, quando eu observo, a bolinha passa em 2 lugares. Quando eu não observo, ela tem uma interferência com ela mesma, é o único raciocínio mental. Eu jogo a bolinha, eu jogo 2 bolinhas, elas batem uma na outra, acerta, e bate e acerta, e elas vão acertando de formas aleatórias. Mas a hora que eu observo, ela não se comporta assim. A hora que eu não observo, ela se comporta assim. É aqui que nós entendemos que a matéria é constituída de onda e partícula ao mesmo tempo. Não existe matéria sólida. Ela é sólida porque nós estamos observando. Porque existe um observador que está aqui olhando e falando, esse livro existe. Quando não estamos olhando, esse livro não existe, ou ele existe como onda. Aqui é onde a gente começa a ter uma complicação na cabeça da gente, porque nós usamos uma coisa chamada paradoxo. O paradoxo, ele não tem uma resposta, ele não tem uma solução. Mas isso é a realidade, a mecânica quântica é assim. Ela é partícula e onda ao mesmo tempo. Ela prova que a nossa realidade, ela é partícula e onda ao mesmo tempo. Então, como que eu posso entender sobre essa coisa de onda para não ficar muito complexo? Vamos imaginar um rádio. Nesse mesmo lugar do espaço, nós temos um radinho. Aqui nesse lugar do espaço, se eu me sintonizo pelo dialzinho ou pelo digital, eu coloco na frequência 002. O meu rádio, ele vai emitir essa frequência 002 e essa onda 002, ela já está existindo aqui com a rádio que toca rock. O meu rádio entra em ressonância, ou seja, ele vibra na mesma frequência que essa rádio,
Pronto, o meu rádio passa a transmitir uma energia de rock, uma rádio rock. Se eu pego o meu rádio e eu mudo a frequência que ele vai vibrar, eu mudo, então ele está vibrando nessa sintonia, percebe? Ó, tem um ritmo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo o ritmo? Se o meu rádio seria essa mão. Se o meu rádio começa a vibrar num ritmo mais acelerado, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você entende que ele para de ter a mesma frequência que a mão direita? A mão esquerda está mais rápido que a mão direita. Isso significa que a mão esquerda, ou seja, essa mão aqui que é o rádio, ele está vibrando numa frequência diferente. É isso que é frequência. Mas essa frequência não deixou de existir porque o meu rádio parou de vibrar nela. Aí o meu rádio está vibrando aqui. Quem é que está nessa frequência? Opa, tem alguém aqui. Ups, conectei. Aí é a rádio funk. Um exemplo. Então a rádio funk é mais agitadinha. Então entenda, frequência como isso. São ondas que uma vibram mais rápido, outra mais lenta. E esse espectro, ele é infinito na sua... A modulação dela pode ser infinita. Eu posso mudar meio segundo de vibração a menos, eu já estou numa outra frequência. Meio a mais, eu já estou numa outra frequência. Então, quando a gente pega o espectro de rádio, ele é praticamente infinito. Ele só não é porque nós criamos uma convenção social que não pode ser. Por isso que existem as rádios pirata. A rádio pirata ela vai usar uma outra frequência que ninguém está usando, que o sistema não validou. Mas se a gente for deixar livre, é infinito praticamente em termos de frequência. Então o seu rádio, ele captura a informação que está na onda e todas elas estão no mesmo lugar do espaço. Se um rádio é capaz de fazer isso, será que o nosso cérebro, o nosso corpo, também não tem a mesma capacidade de vibrar frequência específica e se sintonizar com uma rádio específica naquela que eu quero, a música que eu quero? Será que a nossa consciência funciona da mesma forma? E quem é esse observador que observa esse experimento? Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho a nossa jornada de desvendar o código da realidade. Então não perca a próxima aula. Ela é muito importante. Sem ela, você não vai fechar o quebra-cabeça sozinho. Não tem como. E na nossa quarta e última aula, nós vamos unir tudo que foi falado. Eu vou trazer de uma forma muito mais simplificada ainda e nós vamos aplicar. Eu vou te ensinar como que eu ajusto essa rádio. Se é que tem como. Nós vamos descobrir na próxima aula.